Olá pessoal, meu nome é Félix Átalos Mecaniotes e hoje nós vamos conversar um pouco sobre ancestralidade, empoderamento LGBT e Baba Yaga. Eu sou sacerdote wiccaniano do Coven Silwarene Druak, aqui em Fortaleza, Ceará. Sou um dos organizadores do movimento Fortaleza Pagã, que é um encontro mensal de bruxos que existe. Para a gente conversar um pouco sobre bruxaria e Wicca, apesar de termos alguns convidados de outras vertentes. Sou coordenador geral do Círculo de Empoderamento LGBT da Viada Chama Púrpura e remete da Kemet Orthodox Faith. Como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre ancestralidade. Para a gente começar a falar sobre ancestralidade, antes da gente falar sobre LGBTs, a gente tem que pensar o que é ancestralidade. Não importa para quem você pergunte na rua, seja ele bruxo, wiccaniano ou não. A primeira coisa que vem à nossa cabeça no assunto ancestralidade é a nossa família, a nossa família de sangue. São as pessoas que fornicaram e chegaram até nós. Aquele grande rio de sangue que se condensa neste pequeno lago que somos nós. Com as questões da ancestralidade, e esse é um ponto importante dessa conversa, nós podemos falar sobre potencialidades que vêm junto dessa ancestralidade, dons que carregamos junto com essa ancestralidade, desafios, maldições e obstáculos que também são carregados até nós e que nós recebemos através dessa ancestralidade. Um segundo tipo de ancestralidade, que também é muito comentado dentro dos círculos pagãos, é a ancestralidade que vem com a nossa linhagem mágica. Por exemplo, eu pertenço a um coven, eu fui iniciado por alguém, Morgan do Coven da Lua Negra. A Morgan foi iniciada por alguém, que foi iniciada por alguém. Em determinado ponto dessa origem, as pessoas estão mortas. Eu posso citar essas pessoas, como minhas ancestrais da linhagem mágica. A gente também pode citar como ancestrais da linhagem mágica aquelas pessoas que fazem parte daquilo que a gente chama de comissão oculta, a companhia oculta. Que são bruxos e bruxas que fizeram parte dos vários círculos de bruxaria no mundo e que energeticamente se afinizam com determinado grupo. Ao criar um coven, por exemplo, é muito comum que certos mortos poderosos se unam àquele grupo para ajudar a geri-lo, para dar conselhos e para ser uma espécie de proteção daquele círculo, os grandes mentores daquele círculo. Tudo isso é considerado uma ancestralidade mágica. A gente também tem os grandes poderosos da bruxaria, que são pessoas que ajudaram a construção da bruxaria e da Wicca como ela funciona hoje. A gente pode citar Gerard Gardner, Doreen Valiente. A gente pode citar também muitas tradições que se embeberam dos conhecimentos do recém-falecido Raven Grimace, da recém-falecida DJ Conway. Então, todas essas pessoas, elas fazem parte, de certa forma, de uma grande linhagem de bruxaria. Elas trazem em seus ensinamentos potencialidades que foram alcançadas por alguns covens e também, diretamente falando, eles foram responsáveis pela existência mágica de certas pessoas, de certos covens. Então, existem ancestrais que têm essa ligação direta, como por exemplo os iniciadores dos meus iniciadores, como também aqueles que fazem parte da companhia oculta e que não têm essa linhagem direta comprovável. A partir daí a gente pode entender a ancestralidade de uma forma. Agora nós vamos pensar, expandir, vou ter que tomar uma água, expandir um pouco esse pensamento. Se nós entendermos ancestralidade como as pessoas pelas quais nós aprendemos as coisas, nós chegamos aonde estamos, ou seja,
Seja biologicamente, com os meus ancestrais de sangue, seja magicamente, com os meus ancestrais da linhagem. A gente também deve incluir, dentro desses ancestrais, alguns outros que também contribuíram para a nossa existência. De certa forma, e eu dou um exemplo aqui, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará em filosofia, tanto licenciatura como bacharelado. A pessoa que fundou o meu curso na UFC, a pessoa que fundou a UFC, são pessoas importantes para a minha existência. Sem essas pessoas, o meu curso jamais teria existido. A faculdade onde eu estudo jamais teria existido. Então a gente pode entender essas pessoas como muito importantes dentro do processo de construção daquele que é Félix Attalus. De certa forma, essas pessoas também são nossos ancestrais. Vocês podem entender melhor sobre esses conceitos expandidos de ancestralidade lendo um texto muito interessante no Almanac Wicca de 2015, escrito pela Naelia Viver, da Tradição Caminho das Sombras, em que ela vai falar, os tipos de ancestralidade. E aí, entre eles, ela vai estar os ancestrais de sangue, que eu já falei, os ancestrais da linhagem mágica, esses ancestrais que são importantes para a construção daquilo que eu sou. E aí, continuando. Eu também tenho que parar para pensar sobre a construção da minha cidade. Se eu não morasse na cidade onde eu moro, provavelmente eu não teria vivências que hoje eu tive. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Mas para quem não conhece Fortaleza, ela se expandiu de forma muito estranha. Primeiro, ela se expandiu como uma série de aldeamentos. E aí, os aldeamentos começaram a se inserir dentro da cidade de Fortaleza. Eu moro num bairro que há 80 anos atrás ainda era uma cidade de interior chamada Messejana. Messejana é uma cidade muito conhecida por estar inserida dentro do romance de José de Alencar, Iracema. Ela vai se esconder ali, chorar as dores na lagoa de Messejana, que fica aqui perto da minha casa. Assim também, obviamente, pelo fato de o próprio José de Alencar ter morado em Messejana, ter nascido e morado em Messejana. Então a gente pode colocar toda essa questão histórica da família Alencar, que ajudou a fundar a cidade, da família Salles, que ajudou a fundar a cidade, e de toda a construção, até literária, sobre a cidade, a gente pode colocar todas essas questões como questões de ancestralidade. Elas fazem parte da minha raiz, elas fazem parte da minha construção. E aí a gente coloca aí não só essas figuras importantes. Gente, desculpa, porque eu moro perto de uma BR, tá uma zoada imensa. A gente pode colocar não só essas questões importantes, mas a gente também pode ir inserindo outras pessoas que não são famosas mundialmente, ou não são famosas nacionalmente, como a pessoa que fundou a minha rua, o primeiro morador da minha rua. Neste caso, é o meu avô, faz parte da minha ancestralidade de sangue. Mas vamos dizer que eu não tenha parentes, que fundaram a rua. Essa pessoa ainda foi importante por fundar a minha rua. A gente tem, como eu sou formado em filosofia, toda a imensa gama de filósofos, as pessoas que construíram o conhecimento necessário para que eu chegasse à conclusão da minha linha de pesquisa, que é Diderot. O próprio Diderot. Todas essas pessoas que estão mortas hoje, elas criaram historicamente caminhos e possibilidades e elencaram também obstáculos para que hoje eu construísse quem eu sou como profissional,
quem eu sou como cidadão da cidade onde eu moro, quem eu sou como pessoa. Eu estou falando isso para que vocês compreendam a importância, né, e a gama de pessoas que poderiam ser inseridas naquilo que a gente chama de ancestralidade em bruxaria. Muito mais do que as pessoas que estão dentro da nossa linhagem de sangue, a gente tem uma série de outras pessoas que contribuíram para que hoje nós fôssemos quem nós somos. Dito isso, eu comecei a me questionar, como homem LGBT, né, como homem gay, a seguinte pergunta. Há 50 anos atrás, eu teria sido proibido de me casar. Não que eu seja casado hoje, mas eu não tenho a opção. Eu tenho hoje a opção de me casar, se eu desejar. Há 50 anos atrás, eu corria um risco muito maior de ser apedrejado em praça pública ou de ser assassinado. Faz 20 anos, eu acho que o Fantástico fez uma reportagem sobre um serial killer que matava LGBTs e o pessoal super apoiando o serial killer. Tem que matar mesmo. Há 20 anos atrás, estar num prédio com vários LGBTs era motivo de desvalorizar o prédio. Também vocês podem acompanhar isso em reportagens do Fantástico e da Globo dessa época. Portanto, conseguimos perceber nos últimos 80, 50, 20 anos uma série de mudanças dentro do contexto LGBT, uma série de liberdades e de conquista de direitos que nós alcançamos ao longo do tempo. E aí eu parei para me perguntar, essas conquistas vieram da onde? E a resposta é muito fácil. Pessoas fizeram passeatas em Stonewall para isso. Várias transexuais morreram ao longo de todos esses anos, não só em busca de direitos, mas também em busca de viver. Né? A gente pode falar dessas pessoas, não só de ativistas que de fato foram às ruas para conquistar direitos, mas a própria vida das pessoas, as pessoas tentando exercer o seu direito de estarem vivas, de serem quem são, também é uma forma de empoderamento. Então, a gente pode citar as milhares de transexuais que morreram. Aliás, o Brasil ainda é hoje o país que mais mata transexuais. As várias lésbicas que foram forçadas a se casar, porque nos anos 50 uma mulher sem um homem não tinha direito legal praticamente nenhum. E aí a gente pode colocar todas as histórias que foram apagadas nessa questão, todas as pessoas que foram ativistas. Nós temos, né, Lily Elbe, por exemplo, que passou por várias transformações para se tornar a primeira mulher transexual a fazer a cirurgia. E é claro, ela morreu vítima das circunstâncias, né? Porque a medicina da época não era avançada o suficiente, mas graças a ela, os avanços da medicina conseguiram chegar até onde chegaram hoje. Todas essas pessoas fazem parte, sim, da construção de quem eu sou hoje. Seja diretamente através da cultura, por exemplo, se eu consumo músicas feitas por LGBTs, seja indiretamente através da conquista de direitos que as pessoas de fato foram caçá-las enquanto ativistas, seja ainda mais indiretamente com pessoas que foram mortas e inspiraram indiretamente outras pessoas. Todas essas pessoas, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha vivência aqui hoje enquanto pessoa. Dessa forma, nós podemos perceber que este tipo de gente, essa gama de pessoas, também são ancestrais.
E elas produzem um tipo de ancestral, né, os ancestrais LGBTs, como eu chamo, que são chamados ancestrais da Viada-chama. O círculo da Viada-chama púrpura nada mais é do que um círculo de empoderamento LGBT que pensa primeiramente no trabalho com esses ancestrais. E aí a gente trabalha com o entendimento dessas linhagens, não só como uma questão objetiva, né? São pessoas que ajudaram a constituir nossos direitos e, portanto, são pessoas que magicamente nós podemos contactar para ajudar-nos a conseguir ainda mais direitos e assim também como conseguir mais proteção para nosso povo, como eu sempre digo. Mesmo que eu esteja relativamente seguro enquanto universitário, branco, que mora numa cidade relativamente calma em termos LGBTs, ainda assim existem pessoas que não têm essa proteção social, né? Essa prioridade, esse privilégio social. E enquanto essas pessoas que não têm os mesmos privilégios não estão seguras, eu não estou seguro. Porque em algum ponto, se nós deixarmos essas pessoas serem apagadas, eu também seria apagado. As pessoas com maiores privilégios do que eu também serão apagadas. É pela luta das pessoas que têm menos privilégios que hoje nós chegamos a ter, pelo menos, os nossos direitos básicos garantidos. Então, esses ancestrais LGBTs, eles podem ser contactados dessa forma também. Mas, principalmente, o trabalho de contato com os ancestrais da Viada-chama púrpura é um trabalho de empoderamento pessoal e de rememoramento de quem são essas pessoas. E aí a gente também tem que parar para pensar em alguns pontos pouco claros para a maioria das pessoas. Pense na sua família. Pense na sua família em questão de 50 anos atrás. Nos últimos 100 anos. Quantos LGBTs da sua própria família nunca foram descobertos? Pessoas que nasceram e viveram fingindo que eram heterossexuais. Quantos LGBTs foram à guerra, se apaixonaram na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, e foram completamente esquecidas enquanto pessoas LGBTs? Quantas vezes, dentro da bruxaria, você sentiu que LGBTs nunca foram o foco? Que o foco sempre foi heterossexualizante. E aí eu falo com exemplos claros que aconteceram na minha vida, né? De pessoas que eu vi serem apagadas enquanto pessoas. A Viada-chama púrpura começou, por exemplo, por causa de um caso de uma amiga minha, que é transexual e bruxa, que foi impedida de entrar em um círculo de empoderamento feminino porque era transexual e, segundo as pessoas, eles não tinham literatura e formas de trabalhar com ela. Posteriormente, ela conseguiu entrar praticamente à força em outro grupo, cuja ordem era para silenciá-la e apagá-la, porque ela não tinha vivência nenhuma enquanto mulher, porque ela não menstruava, porque, de fato, segundo eles, ela não era uma mulher. E aí eu fui percebendo, né, vendo alguns ciclos de empoderamento feminino, que muitas das vezes as questões desses círculos eram questões meramente ligadas à biologia e principalmente à biologia do útero enquanto mulher que sangra. Esquecendo-se de toda uma gama de mulheres cis e trans que pertencem a outras realidades. Da mesma forma, né, haviam círculos de empoderamento masculino, dos quais eu fiz parte, que sempre mostravam os mistérios masculinos como algo muito próximo da vivência natural de um heterossexual. Enquanto que
eu me sentia nas rodas de conversa apartado das realidades do mistério masculino enquanto LGBT. E aí percebamos, isso acontece hoje. Quantas vezes ao longo da história da bruxaria, literatura LGBT de magia não foi apagada por causa disso? Quantas histórias não foram esquecidas por causa disso? Quanto nós nos esquecemos e apartamos de uma cultura LGBT que poderia ter sido desenvolvida? Quantas vezes nós mesmos não nos esquecemos de olhar uns aos outros como irmãos, como partes de uma grande sociedade que é vista pelos outros de uma forma pouco compreendida? Quantas vezes isso, em termos de magia, nós não nos adequamos a certos padrões, e a certas linguagens e a certos entendimentos das metáforas e dos mistérios que, na verdade, não condizem com a nossa realidade pessoal. O quanto nós perdemos, enquanto pessoas, quando nós não entendemos os mistérios a partir de nossa realidade pessoal enquanto LGBTs. E aí, transfiramos isso para toda uma linhagem, dos últimos 50 anos de magia, dos últimos 60 anos de Wicca, por exemplo. O quanto a questão LGBT foi pouco posta e o quanto bruxos e bruxas LGBTs não se emanciparam enquanto LGBTs para falar sobre isso. Quantas pessoas em nossa família morreram sem que nenhum familiar soubesse ou acreditasse ou passasse adiante suas histórias de amor, suas histórias como LGBT. Quantos de nós não são esquecidos? E aí, quantas pessoas do seu próprio bairro não foram assassinadas em seu bairro por isso, ao longo de toda a história? Quantas pessoas se suicidaram dentro da sua cidade porque são LGBTs e porque foram completamente esquecidas e apagadas e invisibilizadas pelo mundo? Praticamente todo LGBT que tem aí uma idade relativamente grande, tipo, você tem 10 anos é difícil, mas se você tem 30 anos, como eu, 27 anos, como eu, certamente, se você conhece muitos LGBTs, você vai ter conhecido alguém que ou se suicidou, ou cometeu suicídio. E aqui eu cito a minha saudosa amiga Kiara Barbosa, transexual, também uma das pessoas que me auxiliou a pensar na Veada Chama, e uma gama outra de amigos que estão nesse mesmo patamar. Então, de certa forma, a egrégora do que é ser LGBT, o entendimento do que é ser LGBT, passa por uma série de questões de invisibilização. E o trabalho da Veada Chama, o trabalho de entendimento dessas pessoas como nossos ancestrais, o trabalho de rememoração da importância dessas pessoas e da potencialidade dessas pessoas pra gente, a inspiração que essas pessoas trouxeram pra gente, ela passa por toda uma questão de empoderamento, não só de nós, mas de toda a linhagem que existe antes de nós. Isso é importante não só para que a história LGBT permaneça, mas também para que as pessoas que virão depois de nós também aprendam a reverenciar o que é essa grande chama viada, ou seja, o que é a grande essência de ser LGBT. A importância não só da aceitação da sexualidade, mas da aceitação de que existe sim uma série de desafios, mas principalmente uma série de potencialidades que podem ser alcançadas
por entrar em contato com essa egrégora. Existe uma série de potencialidades que podem ser renascidas, e algumas histórias que com certeza vocês vão conseguir reencontrar vão mostrar lições para a nossa vida e para o futuro. Também faz parte do papel de compreender a ancestralidade, nós nos percebemos enquanto pessoas. E aí, isso é uma coisa bem interessante, porque quando a gente trabalha com deuses, nós estamos acostumados a trabalhar com deuses, eles pertencem a um patamar, eles pertencem a um patamar mítico que, em certos casos, se assemelha com o humano, mas ainda assim não é humano, é supra-humano. Quando a gente compreende a nossa ancestralidade, nós vemos pessoas humanas que têm problemas, preconceitos, dificuldades, ciúmes, possessões, toda uma gama de atributos que nós consideramos negativos que nós temos. Ao trabalhar na cura dos atributos negativos que ficaram inseridos dentro das nossas linhagens, tanto da cidade, quanto mágica, quanto de sangue, quanto LGBT, nós estamos, na verdade, trabalhando nossos próprios medos e desafios. Nós estamos tirando lições importantes para que no futuro nós não cometamos alguns erros. E aí eu cito, por exemplo, as inúmeras pessoas que são LGBTs e fazem LGBTfobia. O caso, por exemplo, do deputado do PSL que disse que não aceitaria uma trans ir para o banheiro feminino porque é uma coisa de extrema falta de moral, uma coisa extremamente imoral. E posteriormente foi descoberto que ele próprio era gay. Claro que... Então, ser gay não o impediu de ser LGBTfóbico. Resgatar a ancestralidade é também perceber quantas pessoas transexuais participaram da luta para que hoje um homossexual conseguisse dizer: eu sou homossexual, eu sou deputado, presidente, sei lá o quê. Ou seja, eu cito presidente porque vários países hoje têm presidentes, deputados e senadores, primeiros ministros, que são LGBTs. Para chegarmos a este ponto, foram necessárias a vida e a morte de várias pessoas. Eu cito, por exemplo, o Alan Turing, que, apesar de ter sido um herói de guerra, apesar de ter sido um excelente e grande matemático, por ser LGBT, foi forçado a passar por um processo de castração química. Hoje, ele não passaria por isso. Há 30 anos atrás, ser LGBT poderia ser tratado com um tratamento de choque. Hoje, tratamentos de cura LGBT são proibidos. Vocês percebem que existe uma gama de processos, uma gama de pessoas responsáveis por isso, que devem sim ser honradas. E que honrar essas pessoas serve também para curar os entendimentos falsos que nós temos uns contra os outros. Se nós entendermos toda a nossa linhagem mágica LGBT, nós vamos compreender que nós somos um povo. O que cada um de nós faz influi e contribui nessa grande teia que todos nós pertencemos. Nossas ações hoje justificarão movimentos futuros das ações de nossos filhos e nossos netos. E dessa forma nós podemos garantir ou destruir direitos que hoje nós temos. Trabalhar com ancestralidade LGBT
é trabalhar pelo futuro do nosso povo, porque estamos perdendo sim espaço. Esse ano, por exemplo, o Brunei já passou a aceitar a pena de morte para LGBTs. Em vários países, ser LGBT é um crime passível de pena de morte. Em outros casos, de prisão. Em outros casos, de chicotadas. Na Rússia, é proibido falar para crianças que nós existimos. E isso causa uma série de complicações. Eu cito, por exemplo, quando eu era jovem, e eu não fazia ideia que existiam LGBTs no mundo. Porque eu fui criado de forma muito isolada pela minha família, que tinha medo, inclusive, que eu apanhasse na rua por ser muito afeminado. E aí, isso me causou certos constrangimentos, porque eu demorei anos para descobrir que sim, eu podia ser amado por ser LGBT. Sim, LGBTs não era uma coisa que existia só na minha cabeça. E sim, haviam vários LGBTs no mundo. Eu não precisava me apaixonar pela primeira pessoa que aparecesse na minha frente para fugir de casa. Então, tudo isso foi um processo. Se hoje entender a ancestralidade LGBT é importante, é porque isso causa uma cura, tanto do passado, como também um movimento para o futuro. Antes de continuar, eu vou dar uma pequena prática de como a gente pode trabalhar com esses ancestrais, né? Antes de começar a falar sobre Baba Yaga e também sobre outros processos de cura e empoderamento que podem ser trabalhados com esses ancestrais e com Baba Yaga. Tem uma pequena falha. E aí eu dei uma aproveitada para tomar uma água, porque meu celular tem uma pequena queda de sinal. Sim, voltando. Antes de continuar falando sobre isso, eu vou dar alguns exemplos de trabalho básico para você entrar em contato com essa egrégora. Um trabalho bem interessante é você começar a montar um altar de ancestrais. Para trabalhar com ancestrais da Viada Chama, eu costumo fazer um tipo de altar que é formado por duas pedras, assim, e uma pedra em cima que formam uma mesa. É um altar de 3 pedras. E em cima desse altar eu coloco alguma coisa que represente esses ancestrais. Pode ser uma caveira violeta, pode ser uma ametista. E aí você pode começar oferecendo algumas oferendas básicas. Podem ser as oferendas tradicionais para todos os ancestrais, como água, mel, azeite, leite. Mas você também pode ofertar lavanda, alfazema, queimar um incenso de lavanda ou alfazema. Sálvia também é uma boa pedida. Queimar aquelas florezinhas de sálvia, também é bem interessante. E aí, quando você fizer isso, você pode também fazer a oração da Viada Chama Púrpura. Eu vou fazê-la aqui com vocês para a gente ter uma ideia de como é que é. Eu tenho aqui esse caderno, que é onde eu guardo todas as coisas que a gente tem, além do trabalho com ancestrais, alguns trabalhos com outros seres mágicos, como fadas, unicórnios e etc. Eu gosto de ter tudo muito bem anotadinho. Antes de começar qualquer oração ou qualquer trabalho mágico, eu gosto de fazer uma meditação com esses ancestrais. Eu vou a um espaço, geralmente eu vou a uma grande montanha, onde tem uma pira com uma chama violeta, que seria a chama conjunta do fogo no coração de cada LGBT que morreu e hoje forma a grande chama viada que protege todos nós. E aí, geralmente, quando eu vou para esse espaço, eu costumo ver uma aura, uma aura não, como é? Gente, aurora. Uma aurora rondando todo o espaço. Toda vida eu me lembro do Irmão Urso, em que os ancestrais se tornam totens místicos da tribo e eles descem enquanto animais, enquanto totens, para oferecer seu conhecimento à tribo. É basicamente a mesma coisa, só que nunca apareceram como animais.
Geralmente é a própria Aurora e de vez em quando aparece alguém para conversar e etc. E aí, ao entrar em contato com essa chama, que a gente pode trazer para nós mesmos, e conversar inclusive com esses ancestrais, eu retorno da meditação, e aí eu faço a oração do Via da Chama Púrpura, que é assim. Antes de mim, vieram os pioneiros reverenciados, aqueles que a chama pertencem elevados. Eu saúdo Lily Elbe, Alan Turing e Ginsberg, e também Safo, Joana e aqueles de Stonewall. Eu saúdo a face brilhante do sol. Eu canto Pan, eu canto Hermes. Eu canto por Dionísio e Febo. Eu canto com maestria. Eu saúdo a face prateada da mãe. Eu chamo Lilith. Amaterasu vem para nos ensinar. Neftis caminha para curar. Eu chamo por aqueles que por mim morreram, e juro pelos que ainda não nasceram, que honrarei em mim a grande chama viada, de púrpura essência encantada, cujo outro nome é liberdade. Filho das estrelas que vivem sobre a terra, em montes ocos e ao redor de encantados fogos, abençoados sejam. E aí, ao fazer essa oração, geralmente eu faço na quarta-feira, né, porque tem a ver com Mercúrio, uma questão fluida, em certas tradições hindus, né, em certos trabalhos hindus. Eles consideram, né, não é o que eu trabalho, mas eles consideram a quarta-feira como um período essencial de magia LGBT, né, de magia inclusive de amor LGBT. Geralmente eu faço esse trabalho todo na quarta-feira, por causa dessa questão de Mercúrio, dessa questão histórica, com o Voodoo, por exemplo, e etc. Depois que eu faço, eu me despeço, faço as oferendas e continuo a minha vida normalmente. Então, esse é um primeiro processo de contato com essas pessoas, né, com esses ancestrais, que vão nos ajudar a curar nossos próprios preconceitos internos. Muitas vezes nós não percebemos esses preconceitos nos nossos próprios amigos, da gente mesmo, das pessoas ao nosso redor. Trabalhar com os ancestrais da Via da Chama, e trabalhar com, na verdade, todos os ancestrais, é uma forma de nós entendermos a construção de certos medos e de certos preconceitos que se solidificaram em nós. E aí nós conseguimos curar não só a nós mesmos, mas de uma forma profunda. E profundidade é algo que a gente deve pensar quando se fala em Baba Yaga. Quem é Baba Yaga? Em primeiro lugar, a primeira imagem que qualquer pessoa tem quando olha para Baba Yaga, quando vê algo sobre Baba Yaga, é aquela velha imagem da bruxa má na floresta, profundamente escondida, que come crianças e anda numa casa feita de palha, com pernas de galinha, que come pessoas e que voam em almocharins quebrando ossos de crianças, que devora aqueles que vão para suas casas. O primeiro trabalho que eu vejo com Baba Yaga é justamente essa questão. Ela prenuncia os desafios de entrar na floresta. E a floresta aqui representando a nossa própria ancestralidade, os nossos próprios medos, os nossos próprios receios. As coisas ruins sobre nós que nós queremos esconder. As coisas ruins sobre nossa família que nós queremos esconder. As coisas sobre nossos parentes que nós não queremos aceitar para não entendermos que nós possuímos essas mesmas potencialidades ruins. Então, o primeiro ponto de Baba Yaga é justamente... Gente, isso não é minha taça de trabalho, tá? Essa é uma taça normal que eu bebo água mesmo. O primeiro ponto de Baba Yaga é justamente aquela que nos entrega desafios, né? Os desafios inerentes da aceitação de quem nós somos. A primeira imagem, né, o primeiro mito que eu li de Baba Yaga
é justamente sobre uma moça, eu não vou lembrar dos nomes, é justamente sobre uma moça, né, que é muito trabalhadora, mas que é muito maltratada pela mãe e pela irmã. E um dia a mãe manda ela ir entregar para ela ir buscar um facho de fogo, porque o fogo da casa tinha acabado, uma brasa. E aí ela deve buscar isso em Baba Yaga. Quando ela chega, Baba Yaga passa para ela uma série de tarefas, as quais ela cumpre arduamente, porque ela trabalha, ela gosta e etc. Quando ela volta para casa com o fogo queima a casa dela, ou seja, queima tudo aquilo que atrasava a vida dela, e o que num primeiro momento pode ser uma tragédia, matou a mãe e a irmã dela, pode se entender como uma purgação daquele aspecto da ancestralidade que é ruim para nós. Aquela parte da nossa ancestralidade que na verdade é um nó mágico, aquela parte da nossa ancestralidade que nos aprisiona. E aí, né, ao entregar o fogo do conhecimento, o fogo da libação para a menina, Baba Yaga se torna um desafio que é libertador. Um outro mito de Baba Yaga, que também é muito parecido, é que a menina volta com riquezas e a sua irmã mais nova é enviada e ela é extremamente preguiçosa, extremamente mal educada. E por causa disso, Baba Yaga a engole. Esse engolir de Baba Yaga pode ser entendido tanto como uma forma de destruição daquilo que não serve dentro de nós, como também aquela situação de reciclamento da própria natureza, quando ela pega aquilo que não serve mais, destrói para criar outras coisas. Então, Baba Yaga não pode ser entendida como uma deusa fofinha. Ela não é aquela deusa que trabalha aspectos fáceis, mas sim uma deusa que trabalha aspectos da nossa sombra que a gente não quer trabalhar. E como Baba Yaga está muito ligada à ancestralidade, a gente não pode esquecer que Baba significa avó em várias línguas de origem eslava, né? Como Baba Yaga está muito ligada à ancestralidade, a gente também pode falar de Baba Yaga como a senhora das raízes. Ela é aquela que trabalha na cura, digestão e transformação de todas as nossas raízes. E aí, a gente dá uma pausa nisso aqui para perguntar, mas tá, Félix, o que isso tem a ver com ancestralidade LGBT? Como eu falei, nós somos construídos socialmente para ter medo do diferente. Em nenhum ponto histórico no Brasil, em alguns pontos históricos no Brasil, mas hoje nós vemos muito nítido isso, os LGBTs estão sendo tratados como uma ameaça à sociedade. Os LGBTs foram escolhidos como o inimigo num processo de empoderamento de outras situações políticas. A extrema-direita escolheu os LGBTs como um ponto a ser destruído para conseguir se erguer. E assim como outras dinâmicas. Dessa forma, nós percebemos que a aceitação LGBT, e muito mais do que isso, a liberdade LGBT, é uma ferida social. Ela é um ponto social. Como ponto social, isso existe também dentro de nós, em menor escala ou em maior escala. Isso que a gente chama de processo de desconstrução. Então, Baba Yaga pode ser acessada para que a gente compreenda esses nossos preconceitos, para que a gente veja esses nossos preconceitos e a partir daí a gente perceba os desafios necessários no processo de destruição destes desafios e transformar, destruição desses problemas, superação desses desafios
E através da superação desses desafios, nós encontramos potências, poderes e dons que vão nos ajudar a mudar enquanto indivíduos, né? Que vão nos ajudar no nosso processo enquanto pessoas. Um exemplo é o meu próprio processo de empoderamento pessoal, né? De uma pessoa completamente isolada, de uma pessoa que nunca concebeu a ideia de que de fato existiam LGBTs, para uma pessoa que hoje encabeça um grupo de empoderamento LGBT com alcance mais ou menos nacional, né? A gente tem pelo menos 2 estados de alcance nacional. Então, através da conquista de todo o processo de vitória dos medos e de tal, eu cheguei a um ponto de acessar essa egrégora da Via da Chama e trazê-la para vocês. O próprio empoderamento de vocês vai trazer outras potencialidades, ou mesmo acrescentar na própria chama viada, quem sabe. No entanto, eu gostaria de trazer aqui um outro exercício mental. Se a gente percebe a nossa ancestralidade como algo muito maior do que apenas as pessoas do nosso sangue, como as pessoas que ajudaram a construir nossas cidades, como as pessoas que ajudaram a construir quem somos, né, nossos cursos e etc., de certa forma, nós também conseguimos entender a nossa cidade, o nosso país. Eu vou falar da cidade para melhorar o entendimento, mas tudo que eu falar sobre a cidade pode ser entendido num contexto de país, num contexto de mundo. A gente pode entender a cidade como um acúmulo de vivências sociais, como um acúmulo e uma junção de todas as linhagens que existem em nós, que existem nos nossos vizinhos, uma grande existência de linhagens e de ancestrais que convivem entre si ou não. De certa forma, se a gente entendesse a cidade como um indivíduo, no qual nós estamos inseridos como uma célula dele, nós perceberíamos que a cidade tem uma construção histórica, tem uma construção mental e tem um modo de vida. Existem cidades que são mais violentas com LGBTs, existem cidades que são menos violentas com LGBTs. Existem cidades em que as pessoas aprendem a jogar o lixo nas ruas. Existem cidades onde as pessoas aprendem a guardar o lixo para jogar depois na lixeira. Pode parecer uma mera questão de educação, mas tudo isso pertence a todo um processo de construção histórico da cidade. E quando a gente fala de história, muitas vezes a gente associa isso a pessoas, mas na verdade é um processo de várias pessoas que existiram ao longo da história, que foram passando esses ensinamentos, essas lendas e esses modos de vida até chegarmos aqui. Então, se a gente entende a cidade como um indivíduo e este indivíduo como algo que tem uma ancestralidade, a gente vai entender que é possível, através do trabalho com os ancestrais da cidade Fiat, os ancestrais da Via da Chama, também trabalhar com o Baba Yaga na construção de uma cidade mais segura para nós. Numa cidade em que nós conseguimos andar sem medo. Por quê? Do mesmo jeito que nós conseguimos curar dentro de nós, através de dentro de nós, todo o nosso passado de linhagem, né, e destruir esses nós de preconceito para que as gerações futuras, para que nós não transmitimos isso para as gerações futuras, do mesmo jeito nós conseguimos curar a cidade e curar os nós de preconceito ao longo dos processos de construção da mentalidade da cidade, de forma que as gerações futuras que moram e nascem nessa cidade também se construam de forma a não terem estes preconceitos no futuro. Claro que isso é uma escala de energética muito maior, mas sim, é possível. Da mesma forma, a gente pode pensar o país. A gente vê, por exemplo, muito claro a questão da ancestralidade hoje
a ancestralidade do país, né? Hoje, quando a gente pensa no seguinte, em 1964 aconteceu um evento que nós pensávamos que foi superado. No entanto, algumas pessoas trouxeram, através de suas linhagens de sangue e de suas linhagens ideológicas, certos pontos de preconceito e problemáticas que hoje, em 2019, culminam na rememoração dessas problemáticas. E na rememoração de uma maneira ruim, ou seja, repetindo essas problemáticas e tentando voltar ao estado dessas problemáticas como elas eram em 1964. Trabalhar com os ancestrais, e trabalhar com os ancestrais do país, trabalhar com os ancestrais da Via da Chama no mundo e etc., também nos auxiliam a trabalhar a cura de forma a curar toda a questão da linhagem e sair curando todos os processos de forma que eles não se repitam ciclicamente ao longo da história. Quem estuda história vai perceber claramente que a história é cíclica. Os eventos vão reacontecendo de maneira diferente ao longo dos tempos. Mas eles vão reacontecendo principalmente porque as pessoas carregam em si as linhagens e as potencialidades e os desafios. Dessa forma, Baba Yaga pode ser chamada para trabalhar isso, né? Para trabalhar essa cura profunda. E, para mim, Baba Yaga sempre está envolvida num processo de cura profunda, num processo de cura muito visceral, basicamente. Essa é a palavra certa. Baba Yaga sempre está metida num processo de cura visceral, ao longo de todas as raízes. Baba Yaga pode ser chamada para fazer este processo, né? Para ajudar a gente nesse processo de cura, não só de nós mesmos, mas como da nossa cidade, como do nosso país. A minha dica é que vocês comecem por algo pequeno. Por exemplo, você mesmo. Depois que você achar que já entendeu o conceito, já consegue administrar bem essas energias, e aí, claro, a gente tem que lembrar que várias pessoas ao longo da história foram mortas por serem LGBTs. Então, é uma egrégora muito forte. E que tem, sim, muitas problemáticas. Muitas potencialidades, mas algumas problemáticas. Depois que você conseguir entender isso em você, você pode passar, por exemplo, para a sua rua, para o seu bairro. Depois você passa para a sua cidade. E aí você faz isso no seu país e no mundo. O ideal é que você não só trabalhe com a Via da Chama Púrpura, né, os ancestrais LGBTs, mas que você também procure aprender um pouco mais. Uma das minhas grandes descobertas, enquanto pessoa que estuda filosofia, e também letras, né, agora eu vou me formar em letras, foi a descoberta dos poemas de Safo, que são basicamente poemas feitos para as amantes de Safo. E são poemas lindos que mostram que a questão LGBT não é uma questão atual, que ela está presente de formas diferenciadas ao longo da história. E em alguns povos, essas relações eram muito mais libertas. A gente tem um exemplo, por exemplo, de várias tribos indígenas, tanto brasileiras como na América inteira, que tratavam os LGBTs de uma forma quase divina. A gente tem a existência dos dois espíritos, né, das pessoas com dois espíritos, nas sociedades americanas originais. A gente tem várias tribos brasileiras, a decorrência, antes da chegada do homem branco, de um tratamento diferenciado interessante para LGBTs, assim também como a gente tem registros em que
não havia diferenciamento de tratamento e que todo mundo exercia sua liberdade sexual de forma muito livre. Trazer essa carga energética boa também é relembrar que, apesar de várias vezes os discursos mostrarem os LGBTs como uma praga moderna, na verdade, a praga moderna é o preconceito. E que desde o início nós existimos e que nós ocupamos, sim, ao longo da história, processos positivos dentro de várias sociedades. É a chegada do pensamento moralizador europeu que trouxeram as problemáticas para nós, né, o processo cristão. Mas até então, nós tínhamos sim um lugar na sociedade, um lugar enquanto pessoas LGBTs e pessoas que conseguem entender as questões mágicas inerentes dentro delas mesmas. Não à toa, vários LGBTs foram considerados sacerdotes. Trazendo toda essa carga positiva para dentro da nossa sociedade atual, a gente consegue trabalhar com Baba Yaga nestes processos de cura. E aí eu vou dar uma dica para vocês de como trabalhar isso. Vocês vão precisar de um pilão, um almoxariz. Sempre que eu vou trabalhar com Baba Yaga, né, eu gosto de trabalhar com o pilão, porque ela sai voando com o pilão. E é uma imagem muito pertencente à Baba Yaga em si. A minha dica é, se você não tem um pilão em casa e quer comprar um pilão, não use para um pilão de madeira. Não é uma boa ideia. Opcionem trabalhar com pilões de metal. Eu tenho um pilão de metal, mas eu não sei onde ele está. Ou pilão. Caiu de novo, gente. Recapitulando, né? Evitem trabalhar com madeira, porque é muito ruim, é difícil de limpar, é muito chato. Não é melhor vocês trabalharem ou com metal ou com pedra. Evitem também os de plástico. Plástico não funciona bem, né? A magia passa por cima e não funciona bem. Tente trabalhar ou com metal ou com coisa. Eu uso este de madeira apenas para trabalhar com Baba Yaga. E como eu uso este de madeira para trabalhar com Baba Yaga, eu estou mostrando esse para vocês. Mas no dia a dia, se vocês puderem, evitem trabalhar com madeira, porque é ruim de limpar depois. Fica a dica. Vocês vão pegar o problema. Vamos dizer que o problema seja a aceitação LGBT, a falta de aceitação LGBT no país. Né? Vamos trabalhar com isso aqui. Mortes de transexuais na minha cidade. E aí você queima esse problema, imaginando que o fogo é transformador. Você vai pegar aquela cinza e vai colocar dentro do seu pilão. E aí você vai acrescentar sálvia, hortelã e alfazema. Se na sua cidade você encontrar fácil lavanda, você pode acrescentar a lavanda. Aqui no Ceará, a lavanda é uma coisa dificílima. Eu vou só colocar a lanterna. Lavanda é uma coisa dificílima de encontrar. Então, eu não costumo usar lavanda. Você vai pegar, colocar tudo isso e vai começar a bater no seu pilão, chamando a energia da Baba Yaga e do pessoal da Via da Chama. E aí você pode também citar você pode fazer seu próprio encantamento. Por exemplo, eu bato neste pilão o meu problema. A partir de agora não existe mais dilema. A partir de mim eu curo o mundo, quebrando enfim o problema a fundo. Neste ponto estou livre enfim. Curando o mundo eu curo a mim.
Quando vocês terminarem, né, o ritual, etc., vocês terminarem de pilar, vocês têm duas opções. Vocês podem pegar um pouco de fumo. Fumo é uma oferenda excelente para Baba Yaga. É um elemento que ela gosta bastante. Você pode acrescentar fumo e aí você queima tudo isso com fumo para Baba Yaga. Eu acho engraçado porque esta é a segunda vez que eu faço esse vídeo, né? A primeira não deu certo. Na primeira vez eu não citei essa do fumo, mas eu citei o fumo como algo que você poderia ofertar depois. E aí Baba Yaga veio até mim e disse: meu filho, pensa, você pode ofertar o fumo junto com o feitiço. Ou, né, essa é o original do feitiço, você pode colocar água filtrada ou vinho. Eu gosto de trabalhar com vinho. Você coloca vinho, enche o seu almoxariz, e aí você faz uma libação à terra, agradecendo os poderes de Baba Yaga. E é isso. Eu espero que essa conversa tenha sido interessante para vocês, que eu tenha pelo menos acendido alguns questionamentos, né, ou algumas coisas. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem comentar no vídeo mesmo, ou vocês podem ir na página da Viada Chama Púrpura no Facebook, é assim mesmo, Viada Chama Púrpura. Vocês podem ir no meu Facebook pessoal, Thiago Félix, ou Félix Átalos, tem os dois. Basicamente, vocês podem ir, ou também vocês podem ir nos grupos do Viada Chama. A gente tem dois grupos. Um Viada Chama RJ, para o pessoal que mora no Rio de Janeiro, que a gente tem encontros lá. Ou o Viada Chama Púrpura Brasil, que é o grupo do Brasil inteiro. Vocês podem me procurar lá, vocês podem fazer perguntas lá, que eu respondo com toda a graça. Se vocês discordam do que eu disse, também podem comentar. Se vocês concordam, também podem comentar. E eu espero que vocês tenham tido um excelente encontro. Eu espero que vocês tenham um excelente encontro. E que eu possa ter acrescentado um pouco na vivência de vocês para a vida. Abençoados sejam. Até mais.